A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos hoje aprendendo sobre o curso de discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Estamos hoje com a aula 14, que tem no ciclo intermediário, e vai falar justamente sobre mordomia cristã. E a gente vai estudar pontos como o que é mordomia cristã, algumas áreas da mordomia cristã, motivos para a mordomia, características da mordomia cristã e, enfim, como devemos exercer a mordomia. Mas vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, te agradecendo por essa oportunidade, a qual tem nos dado de estar aqui juntos para aprender mais a Tua palavra. Ajuda Teus filhos, a qual vão assistir esse vídeo, para que venhamos, através dele, edificar nossas vidas espirituais. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje o assunto é sobre mordomia cristã. O comentarista da nossa lição, para nós não perdermos tempo, vamos passar pontos a qual vamos aprender o que é mordomia cristã. E a introdução diz: é de grande importância para o crente estudar esse ensinamento bíblico sobre mordomia cristã, para que cumpra melhor suas responsabilidades como servos de Deus. Então a gente tem que entender o que é justamente mordomia cristã. O primeiro ponto diz: o que é mordomia? Veja que é o que é mordomia e o que é mordomia cristã, que a gente vai separar, diferenciar. Então, mordomia é uma palavra derivada do termo mordomo, que quer dizer administrador, dos bens de uma casa, enfim. Mordomia é supervisão de negócios, de casa dos empregados ou da mesa do seu senhor. Isso é mordomia, administração, é supervisão de negócios. Agora, o que é mordomia cristã? É aí onde a gente vai diferenciar. Então, justamente, o que é mordomia cristã? É a administração de tudo que o crente recebe da parte de Deus. Isso é mordomia cristã. Então, a gente tem que entender que mordomia é administração. Mordomia cristã também é administração daquilo que recebemos da parte de Deus, E a gente vê que a Bíblia também usa alguns outros nomes para o termo mordomia. Como, por exemplo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abra, sempre bom, É administrador, como tem em Isaías 22:15, dispenseiros, como Gênesis 49:19, Gênesis 44, versículo 4, 1 Coríntios 4:1 e 1 Pedro 4:10. Intendente também é outro nome que se leva para mordomo, que em 1 Crônicas 27:31. E também governante, que é em 1 Timóteo 3:4-5. Então, aqui tem outros nomes para falar sobre mordomo, que a Bíblia também usa alguns outros nomes, que foi citados. O terceiro ponto diz algumas áreas da mordomia. O 3.1 diz mordomia de tempo, ou do tempo. O comentarista da apostila diz: como cristãos e conhecedores da graça de Deus, temos que saber administrar o nosso tempo, a fim de melhor nos dedicarmos à obra do Senhor. Quanto à oração, visita aos enfermos, frequências ao cultos, etc. E aqui algumas referências: o Salmo 90, verso 12, como a gente já leu, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Aqui fala da administração, da mordomia do tempo, João 9:4, o próprio Jesus diz: trabalhar enquanto é dia, a noite vem, enquanto a gente não vai poder trabalhar. E eu sempre digo, se nós temos um tempo, temos que dedicá-lo às coisas de Deus, à obra de Deus.
Porque vai ter um dia em nossas vidas que nós não vamos poder mais trabalhar na realidade. Eu sempre digo, quando a gente tem essa administração, esse desejo de fazer as coisas do Senhor, aquilo que Deus nos entregou em nossas mãos, né? Mas vai ter um dia que a noite vai chegar, que eu não vou poder mais trabalhar. Então eu tenho sempre que dizer uma coisa: enquanto eu pude trabalhar na obra do Senhor, eu me dediquei e trabalhei. Porque se a noite chegar nesse tempo, eu vou dizer, olha, se eu tive um tempo, mas pelo menos eu trabalhei, né? E a gente vê que temos que ter essa mordomia, essa administração do tempo. Outra área da mordomia é a mordomia dos talentos, né? O comentarista diz, é a administração daquilo que o Senhor nos dá para trabalhar na sua obra, como pregar, louvar, aconselhar, ensinar, etc. Muitas coisas, né? Ele nos entrega em nossas mãos. Basta você entender e saber qual talento você tem. É só não enterrar esse talento. Cada um de nós somos úteis para a obra do Senhor. Ou a outra área da mordomia é a mordomia do Evangelho. Veja, é a habilidade em transmitir a outros o Evangelho, é saber administrar o seu comportamento diante do pecador. E segundo Timóteo, um versículo bastante conhecido da palavra de Deus, Timóteo 2,15, em 2 Timóteo 2,15, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa administração do Evangelho, né, nós temos que apresentarmos a Deus como obreiro aprovado, que saiba manejar bem a palavra de Deus. Nós temos que aprender e saber e colocar em prática a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 4:1, se os irmãos quiserem ir acompanhando, podem acompanhar, é sempre bom nós lermos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 4:1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos orienta e nos diz, dizendo assim, olha, que os homens nos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Por isso que ele diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que saiba manejar bem a palavra. É interessante isso, né? E a gente vê que em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 4, vamos ler a Bíblia, que é sempre bom ler a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, ele diz, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então nós temos que ter em mente que devemos sim administrar o Evangelho, né? Ser mordomo do Evangelho, dessa área. Também tem a mordomia dos bens materiais. Quando nós temos um bem material, nós temos que administrar, né? Temos que cuidar, temos que ter a mordomia dos bens materiais. O comentarista diz, é a administração daquilo que o Senhor nos deu, né? Porque tudo pertence a Ele. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo é do Senhor, né? As coisas materiais foram criadas por Deus para louvor da sua glória, né? Tudo foi criado por Deus, mas para louvor da sua glória e para o bem-estar do homem. Esse é o propósito divino, providenciar o bem-estar para o homem,
Portanto, o crente pode possuir bens materiais e até muitas propriedades, mas deve considerar o seguinte: veja que não é pecado, não é errado o crente, o servo de Deus, ter bens materiais e muitas propriedades. Por que não? A gente vê na Bíblia homens de Deus que tiveram suas propriedades, Abraão, Isaac, Jacó, próprio Jó, Salomão, né? Por quê? Qual é o erro? Não tem erro nenhum. O erro está no apego às riquezas. Aí é onde a Bíblia condena o apego às riquezas. É como aquele jovem, né, que chega perante o Senhor e diz a Jesus assim: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E ele diz assim: olha, sabes os mandamentos, e começa a falar dos mandamentos, e o jovem diz assim: epa, já sei tudinho, isso aí tudo aí eu já sei. Aí Jesus tocou naquilo que realmente estava uma barreira entre ele e a entrada nos céus. E a gente vê que é onde Jesus diz assim: olha, vai, vende tudo que tens, reparte e dá aos pobres. E a gente vê que a palavra de Deus diz que aquele jovem saiu triste da presença do Senhor. Foi o único, né, que chega perante o Senhor e sai triste, porque ele era apegado às riquezas. É aí onde Deus, onde a palavra do Senhor condena. Não é a riqueza, e sim o apego a ela, é diferente. A gente vê que ele deve ter muitas propriedades. Agora tem que considerar o seguinte, né? Primeiro, o material jamais deve superar o espiritual. Jamais o material pode superar o espiritual. Em Mateus 6:33, a palavra de Deus é bem clara e nos orienta, nos falando a seguinte expressão. Mateus 6:33 diz assim a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro temos que buscar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que temos que botar em prática. A gente tem que considerar esse seguinte: o material jamais pode superar o espiritual, não é? Outra coisa é, o bem material não deve ser um ídolo em nossas vidas. Jamais podemos ter algo material, um carro, uma casa, uma moto, qualquer bem material. Ele jamais pode ser um ídolo em nossas vidas. Atos capítulo 4, o versículo 32, ele nos fala a seguinte expressão. 4:32, ele nos diz: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era de sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A gente vê que aqueles homens viam que tudo que eles tinham, eles depositavam aos pés dos apóstolos, né, a qual eles não tinham para si mesmo o material. Era algo incomum em todos, em saber que coisa alguma do que possuía era deles mesmos, né? Por isso que eles depositavam, eles davam, eles ajudavam os apóstolos. E a gente vê que é outra, devemos considerar também que o material não deve ser um ídolo em nossas vidas. Tudo aquilo que a gente tem, a gente não pode colocar ele como um ídolo, né? Saber que aquilo um dia passa, é efêmero. A gente vê que isso aí não pode ser um ídolo em nossas vidas. Outra questão é: o bem material deve ser adquirido com honestidade, né? Jamais teremos um bem material adquirido ele por desonestidade. Coisas
fáceis, né? Adquirir uma coisa muito fácil. A gente vê que muitos por aí têm muitas propriedades, mas é uma facilidade, é sobre desonestidades. Não, nós devemos possuir nossas propriedades honestamente, né? Veja o que diga Romanos, capítulo 13, o versículo 13 e o 14. Ele nos fala da seguinte forma, dizendo: andemos honestamente como de dia, ou seja, claro, né, para todo mundo ver. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, tudo aquilo que nós possuímos, temos que ter na honestidade. E aí é onde Deus realmente se agrada. Outro ponto é: devemos glorificar a Deus com os nossos bens. Lucas 8:3, o Evangelho do Senhor Jesus, a qual segundo escreveu o médico Lucas, ele diz: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, ou seja, estavam glorificando a Deus com seus próprios bens, né? Essas mulheres, Joana, mulher de Cusa, e Susana, e muitas outras os serviam com suas fazendas, ou seja, eles estavam justamente glorificando a Deus com os seus bens. Isso é glorificar a Deus, né? E a gente vê que é o outro ponto. O comentarista também do nosso curso fala sobre o dízimo. Malaquias 3:10, bastante conhecido, fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa, né? Senhor, para que haja mantimento. Mas ele faz uma observação, ele diz: o dízimo não é uma prática legalista, pois muito antes da lei ser otorgada já se utilizava essa prática, não é? Não veio na lei de Moisés, veio muito antes da lei de Moisés. Aí ele diz: o dízimo é uma questão de fé. Veja que é uma questão de fé. Não deve ser dado por obrigação ou com o objetivo de se ter algo tipo em troca. Vou dar meu dízimo e vou querer algo em troca. Não, nem é obrigado e nem vá pensando que vou dar meu dízimo para receber algo em troca. Por quê? Porque nós não estamos dando, nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. Não é por isso que a gente não deve dar por obrigação e nem querer algo em troca. Barganha, eu vou ter que dar, mas eu quero de volta algo. Não, jamais, né? A gente vê que o dízimo é uma questão de fé. Teve fé, deu. A gente nunca viu ninguém dizer na vida que ficou pobre por ter dado dízimo. Não, muito pelo contrário. A gente vê que nós prosperamos porque nós estamos devolvendo a Deus aquilo que Ele nos dá, né? Então a gente está devolvendo. Devemos entregar os nossos dízimos pela nossa gratidão por tudo que o Senhor nos tem dado, né? É uma questão de devolução, dar ao Senhor aquilo que Ele me deu. Vou devolver, e é devolver uma parte, né? A importância do dízimo, temos que saber também a importância do dízimo quando a gente dá o nosso dízimo. Em parte depende de nós, depende de nós o avanço da obra de Deus,
O Senhor falou através do profeta Malaquias que o dízimo serviria para a manutenção de sua casa, não é? E a gente sabe que os nossos dízimos, as nossas ofertas, é justamente para a manutenção da casa do Senhor. E a gente sabe que é ali onde é com os nossos dízimos, na realidade, que a igreja pode realizar a evangelização, enviar missionários, construir e manter templos para abrigar o povo de Deus, prover o sustento dos obreiros, cuidar da assistência, né, social, tratar dos problemas administrativos como pagamentos de água, pagamento de luz, telefone, funcionário, etc. e outras coisas mais, né? Devemos contribuir com alegria. A gente sabe que a gente tem que, o apóstolo Paulo disse assim, ó, se vai dar, dê com alegria. É isso aí é que o Senhor se agrada. Não adianta eu estar dando uma coisa e querer devolução. Tem que dar com alegria, para manutenção e ajuda da obra de Deus, né? O quarto ponto de motivos para a mordomia. A gente vai ver que temos motivos para a mordomia. A gente fala sobre mordomia cristã. Tudo pertence a Deus, né? Então esse é um dos motivos para a mordomia, para administrar bem. Tudo pertence a Deus. Precisamos estar conscientes que estamos apenas cuidando daquilo que nos foi confiado, que Deus nos deu, né? Pois sabemos que tudo pertence ao Senhor e nós somos seus mordomos. Salmo 89, o verso 11. Salmo 89 e o verso 11, ele nos diz: Teus são os céus e a tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. Ou seja, tudo pertence ao Criador. Então esse é um dos motivos para nós administrar, né? A gente vê que o outro motivo é nada trouxemos para esse mundo. O comentarista nos diz: com esta afirmação queremos deixar bem claro que não estamos dizendo que o crente não deve possuir bens materiais, viu? É interessante, aqui ninguém está falando que o crente não pode ter bens materiais. Entretanto, o crente não deve se apegar aos bens materiais de forma que venha a se esquecer de seus deveres como cristão. Aí é onde está o problema, né? Jó 1:21, ele se expressa dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? A gente sabe que nada trouxemos. A gente sabe que nada trouxemos. Né? 1 Timóteo, é interessante esse, o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 7 de 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 7, ele diz assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Né? Eu não trouxe nada, você não trouxe nada. Então, quando a gente for, nós não vamos levar nada. A Bíblia diz que o pó volte à terra e o espírito a Deus. É como me lembrei da fala de um artigo que li sobre o Alexandre o Grande, e ele pediu para que na sua morte seu caixão fosse levado por 6 médicos, 2 de um lado e 2 do outro, 3 de um lado, 3 do outro, e fizeram uma pergunta a ele: qual razão seria para que eles viessem realizar esse desejo dele? Ele disse: agora vocês botem 6 médicos para levarem meu caixão
quero que minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão e quero que todas minhas riquezas sejam derramadas no caminho. E perguntaram a ele por que ele queria esse desejo na hora da sua morte. E ele falou que disse: eu quero que vocês entendam e saibam que na hora da morte, os médicos, nenhum deles puderam fazer nada, né? Então por isso que vão levar os 6 médicos levando o caixão dele, para que na hora da morte eles não puderam fazer nada por mim. E as mãos do lado de fora? Ele disse: minhas mãos para o lado de fora é para que o povo vejam que eu não trouxe nada a esse mundo e também não vou levar nada dele. E suas riquezas derramadas no chão, suas pérolas, seus diamantes, ele disse assim: não, é para que todo mundo veja que, na realidade, tudo que eu consegui aqui na terra, tudo isso vai ficar. E realizaram esse desejo de Alexandre o Grande, né? Foi um artigo que li, e a gente vê que o próprio Jó, com toda a sua riqueza que tinha, mas ele entendeu, na hora que ele falou assim: ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Então esse é um dos motivos da mordomia, a qual nós sabemos que não trouxemos nada a esse mundo. O outro motivo é sobre um dia prestaremos conta de tudo, né? O comentarista diz: a Bíblia nos informa que todos haveremos de prestar contas a Deus. Mateus 25:19 fala daquela parábola dos talentos, a qual o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E a gente vê, a gente entende e lembra que aquele que ganhou 5 talentos, ele negociou com os 5 e entregou, ganhou mais 5 talentos. Aquele que ganhou 2 talentos, negociou com os 2 talentos e recebeu mais 2 talentos. E o outro que recebeu 1, em vez de negociar, o que é que ele fez? Ele enterrou o seu talento. É aí onde complicou. Quando o Senhor veio prestar conta, aí quando chega na hora daquele que enterrou o talento, aí complicou para a vida dele, né? E a gente vê que, a gente sabe que um dia prestaremos conta. Romanos 14:12, ele diz: cada um dará conta de si mesmo, né? Cada um dará conta de si mesmo. Então vai ter um dia da prestação de contas. Então esse é um dos motivos para a mordomia. O quinto ponto diz: característica da mordomia cristã. Primeiro, fidelidade, né? A mordomia cristã exige, acima de tudo, fidelidade, pois tudo que fazemos para o Senhor deve ser com um coração fiel a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, ele nos orienta a seguinte expressão falando: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel, né? Ou seja, fidelidade. O mordomo, uma das características do mordomo tem que ser fidelidade. A outra característica é sabedoria. A mordomia requer muita sabedoria. Acima, é bom e necessário que todos os crentes aprendam como Salomão, né? E a gente entende e lembra o que aconteceu com Salomão, a pedir sabedoria a Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 1 e verso 10, é lindo esse texto, né? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 1 e o verso 10, Salomão diz a Deus: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu povo, grande povo? Veja, Salomão estava preocupado com o povo, né?
E o Senhor abriu mão de dizer a Salomão: pede o que você quiser, você pode pedir, que eu lhe dou. Se fosse algum de nós, talvez pediríamos coisas, né, para nossas necessidades, né? Mas Salomão teve tanta sabedoria que pediu a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Aí Deus vai recompensar Salomão como? Olha, já que você não me impediu riquezas, bens, tudo que algum outro poderia pedir, né? Eu vou lhe dar riqueza, eu vou lhe dar sabedoria, vou acrescentar seus anos na vida. E tem mais uma, viu? Nem existiu e nem vai existir rei mais rico, homem mais rico do que você na face da terra, né? Então, é a sabedoria. O mordomo tem que ter sabedoria, tem que pedir sabedoria a Deus. Outra característica é o desenvolvimento da igreja. Antes de subir para o Pai, depois de ressuscitado, Jesus deixou bem claro qual seria a tarefa primordial da sua igreja. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a tarefa primordial da igreja. Evangelizar, né? Atos 1:8, ele começa a falar que é para a gente pregar o evangelho em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, né? E a gente entende que é o desenvolvimento da igreja. E o comentarista diz: porém o evangelho extrapolou os limites das nações de Israel e alcançou os gentios, nós, né? Dessa forma, a visão da igreja alcançou a esfera mundial e, graças a Deus, continua crescendo, né? E outra característica da mordomia é prioridade. A mordomia dá toda a prioridade para a causa de Cristo e para o bem espiritual, beneficiando assim a vida secular. 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 5, 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala a seguinte expressão: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Veja que é prioridade as coisas do Senhor. Foi o apóstolo Paulo aqui justamente estava falando da coleta para os cristãos pobres da Judéia. Por isso que ele se expressa que vieram com tantas coisas para darem, que ele diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, né? Mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, prioridade, mordomia se fala em prioridade. E regularidade. A mordomia não relaxa, ela tem perseverança no bom desempenho, ela é regular. O mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 2, nos mostra que a mordomia ela é regular, ou seja, nós estamos falando de mordomia administração, estamos falando de mordomia cristã, né? A gente vê que no livro de 1 Coríntios 16 e 2, desculpa, é um livro anterior. 16 e 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo disse assim: ó, vocês vão fazendo aí, não é necessário eu chegar para fazer a coleta, né? E a gente vê que é regular, que ela tem que ter perseverança no desempenho. Por isso que o apóstolo Paulo falou essas palavras. E o sexto ponto, para finalizar, fala sobre como devemos exercer a mordomia. Como é que devemos exercer? Primeiro, com espírito de gratidão.
o Salmo 51, verso 17, o salmista, ele nos fala a seguinte expressão, Salmo 51 e o verso 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, sacrifício para Deus tem que ser um coração quebrantado, né? Esse coração quebrantado é o que Deus mais se agrada, porque ele diz: e um contrito não desprezará o Senhor. Temos que estar com o coração quebrantado. Então a gente tem que estar com um espírito de gratidão, com um espírito grato e quebrantado. Reconhecemos que a nossa tarefa como verdadeiros mordomos é cuidar de todos os bens que nos foram entregues pelo Senhor com humildade, né? A gente sempre que tem que entender que tudo que temos veio de Deus. Somos apenas mordomos, somos apenas administradores de tudo que ganhamos. E em tudo dando graças ao Senhor pela confiança que em nós foi depositada por Ele. Ele nos deu e nos confiou. Por isso que a gente tem que estar com espírito de gratidão. Outra coisa como devemos exercer a mordomia é com fé, né? Devemos crer que o Senhor agrada-se do nosso esmero e dedicação a tudo que é seu. Temos que ter fé. E com amor. A administração de tudo aquilo que o Senhor nos confiou deve ser exercidos com amor. E a gente vê que estudamos hoje sobre a mordomia cristã. Deu para diferenciar um pouco o que é mordomia e o que é mordomia cristã. Essa aula que Deus continue abençoando a todos, né, que venham ser de edificações para nossas vidas, tanto para mim como para quem está assistindo nesse momento. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar a nossa aula. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, te agradecendo por mais uma oportunidade a qual tem nos dispensado a falar para Teus filhos, a aprender da Tua palavra. Ajude-nos a abençoar a pessoa que nessa hora ouviu, que viu, assistiu o vídeo. Que Deus continue abençoando, que o Senhor abençoe cada dia mais sua vida espiritual. Continua conosco, tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.